Vamos falar sobre o processo de impeachment contra o governador do estado, Wilson Lima, e o vice dele, Carlos Almeida. Esse pedido foi suspenso pela Justiça. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto agora é a repórter Juliana Silva. Ju, que decisão é essa? Qual o motivo alegado para a suspensão desse início do processo de impeachment? Então, Rodrigo, quem tomou essa decisão foi o desembargador Wellington de Araújo. Ele se baseou em uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo deputado Doutor Gomes, do PSC, que inclusive faz parte da base do governo. Ou seja, segundo o doutor Gomes, essa ação direta, todo o texto do impeachment, algumas partes iriam contra a Constituição, que é quem rege todas as leis aqui brasileiras, né? E aí, o desembargador, ele também pediu alguns prazos, determinou alguns prazos. Da Assembleia, por exemplo, eles têm 30 dias para prestar informações do regimento interno. A Procuradoria do Estado e também da Assembleia receberam um prazo de 15 dias para se manifestar nesse processo. Essa decisão, como ela foi monocrática, apenas um desembargador, que foi o Wellington de Araújo, quem tomou essa decisão, ele então determinou também que essa decisão seja submetida ao Tribunal de Justiça do Amazonas, onde possui 26 desembargadores. É importante a gente falar aqui que na linha de sucessão, se de repente esse processo de impeachment, ele dê continuidade, quem assumiria seria o presidente da Casa, da Assembleia Legislativa aqui do Estado, e que todo esse processo ele veio por conta de uma queixa de ineficiência no sistema de saúde apresentado pelo Conselho Regional de Medicina. Adriane, volto com você. Tá certo, Juliana, muito obrigada pelas informações. É provável que essa análise possa ser feita pela Corte do Tribunal na próxima semana. E olha só, antes dessa decisão da Justiça, ontem a Assembleia Legislativa fez mais uma sessão online em que os deputados deveriam discutir o processo do impeachment do governo. E isso não ocorreu porque, mais uma vez, a reunião online teve de ser suspensa devido ao bate-boca de deputados. A confusão começou porque o presidente da Casa, o deputado Josué Neto, decidiu não submeter à votação em plenário um requerimento apresentado pela base governista que questionava a parcialidade de Josué na condução desse processo. Afinal, como presidente da Assembleia, ele seria o principal beneficiado com o afastamento de Wilson Lima e Carlos Almeida. Como ainda não havia ocorrido essa votação no documento, parlamentares aliados ao governo se recusaram a participar da pauta de votações. Durante as discussões e troca de farpas, a transmissão da sessão foi suspensa. Segundo o presidente da Casa, não foi possível continuar sem uma plataforma que administrasse a fala dos deputados. E por meio de uma nota oficial divulgada por Josué Neto, ele informou que já determinou ao setor de informática da Assembleia que busque uma solução para que as sessões sejam realizadas dentro da legalidade. E para comentar tanto a decisão judicial que suspende o processo de impeachment e também esses bate-bocas das reuniões online da Assembleia Legislativa, eu vou conversar agora com o cientista político Elcio do Carmo, que está ao vivo com a gente, conversa pela internet. Olá, Elcio, muito bom dia para você. Bom dia, Adriane. Você está bem? Tudo tranquilo? Tudo certo, tudo certo. Elcio, a gente acabou de mostrar aqui essa decisão da Justiça, que uma decisão liminar que suspende esse processo de impeachment e também o bate-boca na Assembleia Legislativa. Lá não está havendo entendimento de forma alguma, A gente já mostrou 2 dias bate-boca e mais bate-boca e não chega a um consenso que agora, inclusive, foi adiado. Adriane, o que eu vejo é que esse adiamento é um pano quente para o clima tenso que estava na Assembleia Legislativa. É bom lembrar, independente de ser favorável ou contra o governador Wilson Lima, que esse processo é um processo, acima de tudo, político. Eu até vejo com a atitude de cidadania do doutor Mário Viana, que ingressou com esse pedido junto à Assembleia. Mas, a partir daí, é uma decisão política. O que se tinha, o que se observava? 2 dias que a Assembleia não conseguia desenvolver os trabalhos. Por quê?
o presidente Josué Neto, ele perdeu a maioria. Então, se fosse para o voto, esse processo seria extinto. Eu diria que esse processo seria extinto em menos de 15 dias. Era só formar a comissão ou, caso ele fosse afastado do julgamento, do encaminhamento desse processo, isso seria arquivado liminarmente. Eu não entendi muito, com toda honestidade, esse ato do doutor Gomes, que ele parece que é da base aliada do governador, mas será que ele combinou com o governador isso? Porque isso na Assembleia, pelo que eu tenho observado, eu tenho inclusive conversado com deputados da situação e da oposição, estaria resolvido na Assembleia, né? Eu acredito que amansou agora, porque está suspenso, mas eu acredito que foi uma boa saída para o deputado Josué Neto, honestamente. No caso, o doutor Gomes, ele é do PSC, que é o mesmo partido do governador. Talvez ele tenha entrado com essa medida, né, essa ação direta de inconstitucionalidade, numa forma de tentar proteger o governador por ser da mesma base, mas nesse caso nem seria necessário pelo próprio trâmite que o processo estava caminhando, né? Olha, eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Gomes. O senhor falou com isso, que, querendo ou não, o processo de impeachment, ele tem um imbróglio de legislações, porque a legislação do impeachment ela é de 1950, Adriane. Então, ela vai ter que ser readequada à Constituição Estadual, à Constituição Federal, ao Código de 88, né? Penal. Sim, a lei de impeachment ela foi elaborada sob a égide da Constituição de 46. Então, teria que haver uma série de arranjos, né? O que eu vejo com essa interrupção? O deputado Josué Neto respira. O que eu vejo de positivo? Pelo amor de Deus, eu estava ouvindo você anteriormente, Adriane, a gente está passando por uma situação caótica por conta dessa pandemia. Eu acredito que seria bem interessante todas as instituições, os poderes se unirem voltados para o combate dessa pandemia e não discutir impeachment. Eu, particularmente, volto a salientar, aplaudo a iniciativa cidadã do Dr. Mário Viana, mas eu tenho muita dificuldade em aceitar que uma pessoa que teve 1 milhão de votos seja apiada do cargo por uma decisão de 15, 16 pessoas. Eu tenho dificuldade, ainda que eu acredite que deva se averiguar todas as denúncias. Você está entendendo? Então, não sei se o doutor Gomes conversou com o governador, enfim. E nesse caso, né, como você disse, que acaba sendo positivo para o próprio presidente da Casa, Josué Neto, é porque ele acabava, nesse momento, virando um alvo dos demais parlamentares que já não concordavam, não necessariamente com o processo de impeachment, mas com a forma em que ele estava sendo conduzido, né? Porque, no caso do Josué Neto, como presidente da Assembleia, em caso de seguimento do processo e de afastamento do governador e do vice, a linha sucessória o colocaria no poder. E aí ele seria o governador interino até que se decidisse se haveria uma eleição suplementar, direta ou indireta. E aí nesse processo ele acabaria sendo o principal beneficiado. Quando os olhos dos outros deputados se voltaram para isso, que agora ele acabaria ficando no centro das atenções e do poder, aí a história mudou e aí começou até mesmo quem fazia parte da base dele a sair dessa base por não concordar com o trâmite que seguia. Adriane, eu gostaria, e aí eu pediria a reportagem de vocês, tá? Conversar com o doutor Gomes. Amigo, você é como se ele fizesse, eu vejo isso, tá? É como se o doutor Gomes fizesse um gol contra. Eu digo, não foi nem dolosamente, mas eu estou jogando num time, eu vou cortar a bola e a bola bate na minha cabeça e entra no gol. Eu sou zagueiro, né? Eu faço gol contra. Porque esse processo é um processo político, Adriane. Você vai discutir o jurídico num segundo plano. E, na parte política, para mim, podia até deixar o deputado Josué sem nenhum problema. Formaria a comissão, isso seria estagnado ainda esse mês de maio.
Eu Agora, garanto. agora vale lembrar que o processo de impeachment não foi extinto. O pedido Não, não. apresentado pelo presidente do Sindicato dos Médicos agora tem um novo prazo, né? Na decisão liminar, o desembargador decidiu que tem o prazo de 30 dias de manifestação do próprio governo, deu também um período das procuradorias, tanto do Estado quanto da Assembleia, se posicionarem, que é uma espécie de advogado, né? O advogado de defesa, de acusação ali se posicionar diante desse cenário, para depois ser analisado pela corte. Os outros desembargadores vão analisar o pedido. Sim, sim. Adriane, eu topo uma aposta com você. Não serão 30 dias. Vai ter pedido de vista. Isso, politicamente, vai sair caro. E eu vi a deputada Campelo, a Alessandra Campelo, aguerrida, e outros deputados também, né? Eu falei, esse trabalho foi desfeito por um processo judicial aí, eu entendo que meio assodado. Eu gostaria de saber quem concordou com isso, né? Nesse trâmite agora, os desembargadores, o colegiado, analisa agora ou vai aguardar primeiro o prazo de manifestação das procuradorias para poder se analisar tudo? Olha só, o desembargador, de uma decisão, como a Juliana Silva colocou, uma decisão monocrática, ele suspendeu. Vai dar prazo, como você bem relatou agora, e aí isso vai para o plenário, tá? São vários desembargadores. Está dentro do regimento, é normal, que algum peça à vista. Aí, é por isso que eu fiz a aposta, Adriano, isso não vai acabar tão cedo. Né, por uma inabilidade, talvez, de uma articulação política aí, de dizer, olha, isso estava ganho lá no plenário, né, hoje, né, porque as coisas vão mudando, né, as articulações, os apoios políticos, eles mudam de acordo com as nuvens, né. Eu apostaria com você que nós vamos acabar esse semestre e isso não está resolvido. A pandemia passa e não resolve o processo de impeachment motivado por ela mesma. Por ela, pelo jogador do time, né, que acabou fazendo um golzinho contra aí. Esse seria o momento, né, já que segue agora para a Justiça, que vai analisar tudo, os posicionamentos de procuradoria, de focar no que é importante, que é a saúde pública do Amazonas. Isso inevitavelmente, inegavelmente, continua numa situação muito crítica. Quem precisa do setor público de saúde está vivendo na pele essa angústia ou até o medo de precisar do setor público e é importante que todos os poderes estejam voltados e concentrados. Inclusive, até as emendas parlamentares agora do Estado, dos deputados, foram todas voltadas para a saúde. Esse é o lado positivo, eu diria, dessa interrupção, né? Porque parece que a população está vendo isso. A população está vendo o bate-boca na Assembleia Legislativa inócuo. Nós estamos passando por uma pandemia, o nome está dizendo PAN, é universal, né? E você discutir filigranas fica complicado, entendeu? Muito obrigada, Elcio, por sua participação aqui no Manhã no Ar mais uma vez. Um ótimo dia. Você está no home office, né? Sim, direto. E você com dupla jornada lá com a Ana, eu suponho, né? Isso, aqui em casa. Muito Sim, obrigada verdade. por sua participação mais uma vez. Um ótimo dia. Até a próxima.